A palavra de Deus diz assim, em Lucas 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Capítulo 4 agora, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe, então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a sua palavra está aberta, então fale ao nosso coração, Deus. Estamos aqui nessa noite para ouvir a sua voz, Pai. Queremos sair daqui como aqueles dois homens que caminhavam por Emaús, que diziam que ardia o nosso coração quando a sua palavra era exposta. Então fale ao nosso coração por meio do seu Espírito Santo, me usando como um vaso do Senhor, que o que vem do alto, que fala sobre o meu coração, possa transmitir ao coração dos nossos irmãos, Deus. E é no nome de Jesus que eu oro, amém. Meus irmãos, lendo esse texto, eu assisti uma série, estava assistindo uma série chamada Si. Essa série, Si, ela do inglês é ver, é aquele Si com S-E-I, Si, ver. Essa série fala do momento apocalíptico. O mundo está acabando e vem um vírus mortal sobre o mundo, e todas as pessoas do mundo morrem. As únicas pessoas que sobrevivem, elas têm um problema de visão, todas ficam cegas. As pessoas morrem, as que sobrevivem ficam cegas. Entretanto, por elas ficarem cegas e serem cegas, elas têm que aprender a viver sem visão, sem esse sentido. Elas não veem mais, elas têm que viver sem a visão. E geneticamente começam a vir gerações, e começam a vir pessoas com visão. Um menino nasce com visão. Aquele pessoal todo aprende a viver, a lutar para sobreviver contra as feras, sem visão, e geneticamente um menino nasce com visão. E ele pede para um senhor ensiná-lo a lutar, porque ele precisava também se defender, ele precisava também sobreviver. Entretanto, ele tinha visão, e ele começa a aprender com esse senhor a lutar, a aprender a luta. Só que chega um determinado momento que esse senhor desiste de ensiná-lo a lutar. Ele fala assim, olha, a sua visão está atrapalhando você a aprender a lutar, porque esse sentido não está deixando você usar os outros sentidos, e você acha que com a visão você é melhor, então você começa a olhar para as outras coisas e quer pegar atalho, você começa a se ver como melhor e não usa os outros sentidos, e ele desiste de ensiná-lo a lutar, porque a sua visão e a forma dele enxergar as coisas, a forma dele se enxergar e a forma dele enxergar o outro, estava atrapalhando ele aprender. Ele estava se enxergando de forma diferente. Eu acho interessante isso, que nós temos que cuidar também a forma que nós nos enxergamos, e a forma que nós enxergamos o mundo, e a forma que nós enxergamos como Deus nos olha. Isso eu acho muito interessante. Muitas vezes, por nós conhecermos a Deus, por conhecermos a sua palavra, nós achamos que nós conhecemos muito sobre Deus, ou muitas vezes nós achamos que não conhecemos nada por nos conhecermos. Isso é algo muito interessante. Por que eu falo isso? Porque quando é lido o versículo 21 e 22, Jesus, quando ele é batizado, e Deus ele aparece
com uma voz, né, o próprio Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba até Jesus, abre-se no céu e vem uma voz que fala uma frase muito conhecida por todos nós, que é a frase: este é o meu filho amado, ou tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando a gente lê isso, a gente consegue perceber a identidade de Cristo, que é Filho de Deus, mas Ele não é apenas Filho de Deus, Ele é Filho amado. Tu és o meu filho amado. E é sobre esse tema que eu queria conversar com vocês essa noite, sobre a nossa identidade. A nossa identidade, ela está em Deus. E aí Deus começa a falar para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, ele não tinha começado o seu ministério ainda. Ele começa o seu ministério aqui na terra, com 30 anos. É quando ele começa o seu ministério, como o versículo 23 em seguida começa a falar. Ele começa o seu ministério a partir dos 30 anos. E algo interessante é que Jesus até aí, ele não tinha multiplicado pães, ele não tinha feito uma pregação exponencial, até aí Jesus não tinha curado ninguém, não tinha feito milagre algum, e Deus fala para ele: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus é filho amado de Deus por ser Jesus, por ser aquele ser humano, não por ele ter feito todas as coisas, não por ele ser o próprio Deus, apenas porque ele é filho amado de Deus. Ele não precisou fazer coisas para que Deus falasse que ele era o filho amado, não era uma resposta por quem Jesus era ou por que Jesus tinha feito, era apenas porque Deus o amava por ser Deus, e essa é a nossa identidade em Deus. Isso mostra qual é a nossa identidade, de filho, mas entretanto, filho amado. Essa é a nossa identidade, nós somos amados. Quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nós entendemos que nós somos amados por Deus. E por que eu estou falando isso? Porque todo ser humano, todo homem tem a necessidade, e toda mulher tem a necessidade de ser amado e amada. Todo homem e toda mulher tem a necessidade de ser amado e de ser amada. Nós temos essa necessidade. Muitas vezes as pessoas confundem o amor, o ser amado, por admiração, por respeito. Muitas vezes nós confundimos isso com ser amado, e isso não é ser amado, isso vem com o amor. Mas apenas isso não significa que você é amado, e muitas pessoas fazem buscas, lutam por admiração, lutam por respeito, porque elas querem preencher um vazio no seu coração, que é de ser amado. Entretanto, Deus fala para Jesus, antes dele fazer todas as coisas que ele fez: você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus não precisou multiplicar pães, Jesus não precisou curar, Jesus não precisou parar tempestades para que Deus abrisse os céus e falasse: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Conseguem perceber um amor incondicional que não tem condição? Isso é um amor incondicional que não tem condição, não tinha condição nenhuma. Jesus não precisou fazer nada para que houvesse a condição. Eu sempre falo isso e gosto de repetir. Muitas vezes nós confundimos o amor incondicional, às vezes com o amor de mãe por um filho. Isso é um amor ágape, que você entrega a vida. Mas esse é um amor condicional também, porque condiciona em ser um filho, condiciona em ser alguém que você ama, condiciona em ser alguém que você está próximo. É um amor condicionado. O amor de Deus é incondicional de quem você seja, se você é amigo ou inimigo. O próprio Jesus morreu pelos amigos, pelos inimigos, por aqueles que amavam, por aqueles que odiavam. E isso é incondicional, sem condições. Nós colocamos condições no nosso amor, e Deus, Ele nos ama de forma incondicional. Isso não tem condições. Por isso que a base da nossa vida é a nossa identidade em Deus. Quem nós somos em Deus. E eu e você somos filhos amados de Deus. É isso que ele fala para o próprio Jesus. E uma coisa que nós temos que entender também, que a própria teologia explica, que Jesus era Deus sim, entretanto, ele também era homem. A sua deidade, a sua divindade não exclui a sua humanidade. Jesus, como é dito pelos teólogos, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que uma coisa não implicava na outra. Jesus, ele vence o deserto na sua humanidade, não na sua divindade. Jesus, ele vence o deserto na sua humanidade, e a Bíblia nos traz relatos em vários lugares que Jesus, ele era humano. Jesus, ele chora quando Lázaro morre.
Jesus sente compaixão. Jesus, ele se ira quando ele vê o comércio dentro do templo. E a palavra de Deus nos diz que ira não é pecado. Ele fala assim, irai-vos, como está lá em Efésios 4, irai-vos e não pequeis. O pecado é o que você faz com a ira. O próprio Jesus, ele mostra a sua humanidade dentro dessas coisas. E depois disso que Deus fala, olha, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, o próprio Espírito impele, o próprio Espírito envia Jesus para o deserto. Jesus é enviado para o deserto. E ali no deserto ele começa, ele estava cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo próprio Espírito, e ali começam as lorotas de Satanás para Jesus. Quando Jesus chega no deserto, Satanás começa a falar com ele ali. Ele fica durante 40 dias em jejum, sem comer, sem beber. Então, Satanás, ele chega para Jesus e fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, perceba que esse ser é uma condicional. Se você é o Filho de Deus, você está com fome, então transforme essas pedras em pães, transforme essa pedra em pão. Ele começa com essa condicional, mas se vocês lembrarem, o próprio Deus abre os céus e fala, você é o meu filho amado. Entretanto, o Satanás, ele tenta desviar Jesus do seu foco, Satanás tenta confundir Jesus, e muitas vezes em nossas vidas, Satanás faz isso também, tenta nos confundir. Por que ele está falando assim? Se você é o filho de Deus, se você é o próprio Deus, como é que você está passando fome? Que coisa mais ridícula isso? Parafraseando, é isso que ele estaria falando para Jesus, que ridículo isso. Você é filho de Deus, filho amado, passando fome. Então, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E na vida do cristão e nas nossas vidas, nós passaremos por desertos, passaremos por dificuldades, passaremos por problemas. E poderá vir essas palavras, essas frases na nossa mente, ou pessoas às vezes falando, você é filho de Deus? Passando por dificuldade? Você é filho de Deus? Perdendo um ente querido? Você é filho de Deus passando por uma doença? Se você é filho de Deus, então, se esse é teu Deus, então, peça para que Ele te tire disso. Você está vendo a importância da base da nossa identidade em Deus? O próprio Deus fala para ele, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Não despreza, não é desprezado, o próprio Deus não despreza as nossas dificuldades. A própria palavra de Deus diz que quando nós estivermos no céu, Deus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor e todo pranto. Entretanto, o salmista diz que Deus, ele manda os anjos para que recolham as nossas lágrimas. O que ele está falando? Ele está falando que nessa terra nós teremos lágrimas, nós teremos deserto, nós teremos dificuldades. Entretanto, Deus não despreza, Deus, ele leva em conta a sua dificuldade, porque ele manda os anjos recolher as nossas lágrimas. Em único lugar que não haverá mais lágrimas será no céu. Entretanto, Deus dá ordem para que os anjos recolham as nossas lágrimas. Ele leva em conta a sua dificuldade, ele leva em conta o seu problema, ele leva em conta aquilo que você está passando, porque você e eu somos filhos amados de Deus, em quem Ele se compraza, indiferente daquilo que nós somos, indiferente daquilo que nós podemos entregar a Ele, porque nós somos filhos amados de Deus. E quando Satanás vem com lorotas e começa a falar assim, olha, se você é o filho amado de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Onde que Satanás está tentando pegar Jesus? Onde que Satanás está tentando tentar Jesus? No apetite, na fome. Ele está com fome, ele está tentando tentar Jesus no apetite. Ele fala assim para Jesus, olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E muitas vezes nós canalizamos a nossa vida, o nosso sofrimento em outras coisas. Muitas vezes, por pessoas não se sentirem amadas por Deus, elas buscam refúgio em outras coisas. Elas buscam refúgio, às vezes, nas redes sociais, buscam refúgio, às vezes, no sexo, buscam refúgio na comida, na bebida, em outras coisas que não seja Deus. Por quê? Porque na sua identidade e no seu coração ele não se vê como alguém amado por Deus. Então, no próprio apetite, Satanás tenta, ele fala assim, olha, se Deus não te satisfaz, se satisfaça em outras coisas. Satisfaça na sexualidade, satisfaça na bebida, satisfaça na comida, se satisfaça em outras coisas, satisfaça no sucesso, satisfaça no dinheiro, se satisfaça no seu trabalho. É isso que Satanás está falando.
Se Deus está te deixando passar fome, você vai ter que fazer alguma coisa. É isso que ele está falando para Jesus, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que se satisfazer. Você vai ter que se autossatisfazer. Então encontre alguma coisa para se autossatisfazer. É isso que Satanás está falando para Jesus. Entretanto, Jesus usa a própria palavra de Deus e fala, olha, nem só de pão viverá o homem. Aqui Lucas omite o que Mateus fala, né? Mas de toda palavra que vem de Deus, ou toda palavra que vem da boca de Deus, o próprio Jesus, ele usa aqui Deuteronômio 8:3 para combater o próprio Satanás. Satanás, ele fala, olha, transforma essa pedra em pão. Transforma isso daqui. Faça você, já que Deus não está fazendo. Seja você mesmo aquele que possa fazer na força do seu braço, faça você. Porque você não é amado por Deus. Ele está te deixando passar por dificuldade. Faça você. Está vendo a importância da base da nossa identidade em Deus? Quando Jesus está passando pelo batismo e fala assim, eu sou o filho amado de Deus. Se eu estou passando por isso aqui, é porque Deus autorizou. E muitas vezes a nossa identidade, ela é provada quando nós passamos por dificuldades, quando nós perdemos o emprego, quando nós passamos por alguma dificuldade financeira, quando amigos nos traem, quando passamos por problemas, aí a nossa dificuldade, a nossa identidade, ela é testada. Como a identidade de Jesus aqui estava sendo testada. Se você é filho de Deus. Jesus estava passando fome, passando dificuldade. E nós conseguimos fazer uma analogia com o próprio Adão. Adão estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, saciado, havia comido. O próprio Deus falou, você pode comer de todas as árvores que há no jardim. E a serpente também, prefigurado, o próprio Satanás, chega ali para Adão, né, chega para Eva e fala, olha, coma desse fruto, porque assim você será igual a Deus. Porque está escrito, né, que ele começa a perguntar para ela, você não pode comer em nenhuma dessas árvores? E ela fala assim, não, Deus falou que a gente não pode comer de todas, mas não pode comer e nem tocar dessa árvore aqui que está no centro. A serpente começa a confundir Eva ali, e ela cai na lábia da serpente, e se alimenta e come, porque ela fala que você será igual a Deus. O que a serpente está fazendo ali? Ela está indo contra o próprio caráter de Deus, dizendo que, olha, Deus, certamente você não vai morrer se você comer desse fruto. Certamente isso não irá acontecer. A serpente está indo contra o caráter de Deus. Falando, Deus está mentindo para você. É isso que a serpente está falando. E Adão, ou Eva, e Adão, eles caem nessa. E Jesus, ele vence isso. Ele vence o apetite, ele vence essa dificuldade, dentro da sua humanidade. Só que Satanás, ele continua dizendo, ele fala a partir do versículo 5, e elevando-lhe mostrou no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória, em algumas versões esplendor, destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Satanás, ele já começa a propagar fake news ali. Satanás é o pai das fake news, né? Satanás, ele é o pai da mentira. Ele já começa a dizer, olha, toda a autoridade aqui me foi dada. Mentira, ele usurpou. Ele não tem autoridade nenhuma ali. Só que ele fala assim, ele mostra todos os reinos. Alguns entendem que pode ser uma própria visão, ou Satanás levou ele para algum lugar, mas ele mostra todos os reinos da terra para Jesus, e ele fala assim, olha, toda glória e esplendor será dada para você. Consegue perceber de novo glória, esplendor, respeito e admiração? Ele está tentando mudar o que é ser amado. Quando Deus fala, você é meu filho amado, ele tenta mudar o que é amor, o que é se sentir amado com glória e esplendor. E muitas vezes nós achamos, como eu disse, que ser amado é nós termos respeito, termos glória, termos esplendor, sermos admirados. E Satanás oferece isso para Jesus, admiração, esplendor, porque assim ele poderá se sentir amado. Ele fala assim, olha, se você me adorar, se de joelhos me adorar, você terá todas essas coisas. Satanás está oferecendo um atalho para Jesus. Você não precisa passar por esse deserto. Você não precisa passar pela cruz. Você não precisa passar pela cruz para receber a coroa. Se apenas você dobrar os joelhos, se prostrar a mim, tudo isso será seu. O que Satanás está falando para Jesus? Ele fala assim, olha, não precisa passar pelos processos. Abandone os processos. Pegue um atalho. Você não precisa ser ético no seu trabalho. Pegue um atalho.
Você não precisa ter moralidade dentro da sua casa, da sua família. Se você precisar de sucesso, se corrompa, não tem problema. Se corrompa. Você precisa disso, você precisa sustentar a sua família. Pegue um atalho. Já que Deus não está aqui com você, pegue um atalho e faça você mesmo. Isso que ele está falando para Jesus. E muitas vezes isso que acontece nas nossas vidas. Satanás, ele vem disfarçado dessas coisas e fala, pegue um atalho. Não precisa passar pelos processos. Pegue um atalho. Satanás fala isso para Jesus, e muitas vezes nós somos tentados nessas coisas. Ele fala, se apenas prostrado me adorares, você terá todas essas coisas. Ele começa a oferecer de novo admiração e respeito. Nós temos que entender que tudo que nós recebemos e tudo que nós temos é o próprio Deus que nos deu. E Satanás tenta vencer Jesus aqui na ambição, em conseguir ter as coisas, sem passar pelos processos, sem passar pelo deserto, sem passar pela cruz. Tudo aquilo seria de Jesus e será de Jesus e é de Jesus. Só que aqui Satanás ainda não tinha visto isso tudo. Todos os reinos são de Deus. Deus, ele dominou, ele tem domínio sobre todas as coisas. Satanás, ele age aqui sobre a autorização de Deus. Mas Deus tem domínio sobre todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele dominará todas as coisas. Satanás está aqui por tempo determinado. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas. Mas Jesus precisava passar pela cruz e vencer aquilo. Nós precisamos passar por alguns processos nas nossas vidas, porque nós somos forjados por Deus. Deus, ele está forjando o nosso caráter. Deus, ele está forjando a nossa fé. Deus, ele está forjando o nosso coração. Entretanto, ele diz, você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós não precisamos pegar atalhos. Nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos quem está à nossa frente. É o nosso Deus. Nós não precisamos pegar atalho de corrupções. Nós não precisamos pegar atalho dentro do nosso trabalho. Nós não precisamos pegar atalhos para nos autossatisfazer. Nós sabemos que a nossa satisfação total vem do próprio Deus. E Satanás tenta enganar Jesus. E Satanás tenta Jesus. Ele fala, se apenas me ajoelhar, é só fazer isso. É uma coisa pequena. É só se ajoelhar. Que todos os reinos lhe serão dados. Todos os reinos lhe serão dados se você se ajoelhar. Ele começa a trabalhar na ambição do coração de Jesus. E Jesus não cai nessa. Muitos jovens, muitos adolescentes, às vezes eles se perdem nesse mundo contemporâneo sobre a sua própria identidade, porque ainda a sua identidade não está calcada em Cristo. Muitas vezes nós mesmos podemos nos perder nisso, se você não tiver sua identidade calcada ou refletida em Cristo. Nós vemos hoje jovens, adolescentes, adultos, que têm a sua identidade em várias outras coisas, nos seus próprios desejos. Se a sua identidade não está em Deus, vai estar nos seus desejos, vai estar na própria questão de admiração, no próprio sucesso. Aí estará a sua identidade. Se Deus não for a sua identidade, se Deus não for o seu reflexo, os desejos do seu coração será aquilo que te formará, porque a própria palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o próprio Satanás, ele faz isso com Jesus, essa questão dele querer ser admirado, de querer colocar admiração, para que isso mostrasse que ele era amado, ser admirado com ser amado. Pensem em vocês hoje, agora se você pudesse comprar o melhor carro, ou o melhor apartamento, entretanto você ia ganhar, comprar uma Ferrari, um Porsche, só que essa Ferrari, esse Porsche, você teria ele numa ilha deserta. Ninguém veria que você ia ter essa Ferrari ou esse Porsche. Seria na ilha deserta que você ia ter. Só você ia ter, só você ia ver, só você ia saber. Isso faria sentido para você? Consegue perceber que dentro do coração humano a gente precisa de ser admirado, ser respeitado por aquilo que nós temos? Muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu estou nesse trabalho porque eu quero que as pessoas me admirem, que as pessoas me respeitem, porque as pessoas confundem amor com admiração, com respeito, com esplendor. E Satanás faz isso, fala, olha, pegue um atalho, você vai ser amado por isso. Só que ele inverte o que é ser amado. E Jesus tem sua base
no que o próprio Deus fala, que ele era o Filho amado. Ele tem a base lá no batismo. Porque o próprio Jesus, depois que ele sai do deserto, ele vai para Nazaré, ele prega, ele é rejeitado pelos seus. Se ele não tem sua base como Filho amado de Deus, sua identidade em Deus, ele poderia sucumbir. Mas ele tem sua identidade em Deus. Ele sabe que ele é Filho amado. Por isso seu ministério começa com a sua identidade firmada em Deus. Filho amado, em quem me comprazo. Indiferente se ele foi rejeitado pelos seus, pela sua terra onde ele foi criado, pelas pessoas que o conheciam, mas ele tinha certeza que o seu ministério estava calcado em Deus, a sua identidade estava em Deus. E é nisso que nós temos que nos calcar, é nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que confiar, que nós somos filhos amados de Deus, indiferente dos problemas, das dificuldades, ou até mesmo da prosperidade, da alegria, porque tudo isso vem de Deus. A nossa identidade está nele. É Ele quem traz satisfação ao nosso coração. E o próprio Jesus, ele continua, depois que Satanás fala, olha, se você prostrado me adorar, se você prostrado me adorar, todas as autoridades de glória eu te darei, porque me foi entregue. E depois Jesus fala assim, olha, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. O próprio Jesus, ele vai respondendo na palavra de Deus. Ele responde na Escritura, e essa é a importância de nós termos um relacionamento com Deus, de ler a sua palavra, porque quando as dificuldades nos abater, quando as dificuldades vier contra nós, quando o deserto vier, ou quando a própria prosperidade vier, quando as pessoas começarem a te elogiar pelo sucesso, pelo prestígio, nós saberemos de quem veio a própria dificuldade e a própria glória, é do próprio Deus, é por quem Ele é e não por quem nós somos. Nós não deixaremos cair pelo orgulho, nós não também nos deixaremos cair porque nós nos achamos desassistidos, porque nós sabemos que Deus nos ama e está cuidando de nós. Nós não prestaremos culto e adoração a outras coisas. Ele fala, quando ele fala isso, muitas vezes nós pensamos em adorar apenas santos, imagens, pedaços de pau, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, aquilo é o nosso Deus. Se fosse o trabalho, o sucesso, as finanças, um relacionamento, se estiver no primeiro lugar no nosso coração, ele está tomando o lugar de Deus, nós estamos nos prostrando e estamos adorando a isso. Porque a nossa identidade não está fundamentada em Deus. Quando a nossa identidade está fundamentada em Deus, nós teremos um casamento para honrar a Deus, nós teremos um trabalho para honrar a Deus, nós teremos uma casa, uma família, bens para honrar a Deus, tudo aquilo que nós tivermos será para honrar a Deus, até nas nossas dificuldades nós daremos glória, em tudo dai graças, em tudo, porque Deus está em todas as coisas, porque a nossa identidade está calcada e fundamentada em Jesus Cristo. Ele é quem nos diz ou diz quem nós somos, e não a sociedade. Muitas vezes nós achamos, e nós vemos, você pode perguntar para quem for, você fala assim, quem você é? Ou o que você é? Muitas vezes as pessoas respondem com a profissão, não é verdade? O que você é? Eu sou, advogado, eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou auxiliar administrativo. Muitas vezes nós respondemos isso porque nós confundimos a nossa performance com a nossa identidade, aquilo que nós fazemos com a nossa identidade. Mas a nossa identidade é filhos amados. O que você é? O que nós somos filhos amados. O que você faz? Aí é o nosso trabalho. Mas tudo que nós fazemos, as coisas que nós temos na nossa vida, é para glorificar e honrar a Deus. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus, nós estamos prestando culto a Ele. Nós estamos adorando a Ele. E quando nós percebermos que isso está tomando o lugar do nosso coração, nós temos que responder como Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando você perceber que você está fugindo da adoração de Deus, e adorando todas essas outras coisas, essas coisas estão na frente do seu coração, você está criando um altar diante a outro Deus. Por isso nós temos que ter a nossa identidade fundamentada em Cristo. E Satanás, ele tenta ir para a palavra de Deus também. Fala, então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Isso daqui ele está citando o Salmo 91. E falou, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus.
Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, e alguns dizem que ali onde ele leva Jesus tem mais ou menos 150 metros de altura. O historiador Flávio Joséfos falava que naquela altura onde eles estavam ali, gerava até uma vertigem de tão alto que era. E Satanás fala assim, olha, se você é filho de Deus, realmente, como você está dizendo, a palavra de Deus diz, pule daqui, porque ele vai falar para os seus anjos recolher você. Se você é filho de Deus, se você é filho amado, ele vai mandar seus anjos, porque você é filho de Deus, não é? Você é alguém excepcional, você é alguém espetacular, é o próprio Filho de Deus. Pule daqui, que ele vai mandar os seus anjos te recolher. Pule daqui, porque você é filho de Deus, não é? Você não precisa, até alguns achavam que o Messias apareceria sobre o pináculo do templo, uma teoria rabínica, que se ele pulasse de lá e não morresse, eles falariam, esse realmente é o Messias. Claro que a Bíblia não relata se tinha pessoas ali, creio que não, mas só que o que Satanás está falando assim, olha, você precisa da aprovação então de Deus, a aprovação das pessoas para provar que você é filho de Deus, você precisa ter auto-reconhecimento, e quando o nosso coração não está suprido pelo amor de Deus, quando nós não entendemos que Deus é aquele quem nos aprova, nós procuraremos aprovação mesmo nos outros, nas outras pessoas. Muitas vezes, como o próprio Satanás fala, se você é filho de Deus, você é alguém excepcional. Muitas vezes nós buscaremos ser excepcionais para suprir o desejo do nosso coração. Nós procuraremos ser excepcionais para que os nossos pais nos aprovem. Nós procuraremos ser excepcionais no nosso trabalho para que aqueles amigos de infância que nos viram e olhassem para nós hoje e falassem assim, nossa, como ele está bem. Muitas vezes nós buscaremos ser excepcionais para serem aprovados pelos outros. É isso que Satanás está falando para Jesus, pule daqui, que Deus vai te segurar e todos vão ver que você é filho de Deus, assim você será aprovado. Você é excepcional. Muitas vezes nós buscamos isso, muitas vezes buscando isso nós não temos momento de descanso. Muitas vezes buscando isso, nós estamos sempre com aquele sentimento de culpa, que estamos deixando alguma coisa a fazer, por quê? Porque o nosso coração sempre busca a aprovação de alguém ou de algo. Vocês já pararam um dia de folga, onde vocês não estavam fazendo nada e veio aquele sentimento de culpa no coração, falando assim, meu Deus, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar... Você não consegue descansar. Nós precisamos descansar em Deus e saber que Ele está cuidando de nossas vidas. Muitas vezes também, numa religiosidade desenfreada, nós achamos que fazendo muitas coisas assim, nós seremos aceitos e amados por Deus. Eu preciso fazer muita coisa, eu preciso fazer todas as coisas na igreja, preciso estar todos os dias. Claro que isso é importante, isso é bom, mas isso não vai fazer nós sermos amados por Deus ou mais amados. Isso é uma resposta, quando nós temos entendimento que nós somos filhos amados de Deus. Mas nós não fazendo todas essas coisas para buscar o amor de Deus, buscar a aprovação de Deus. Deus, Ele nos ama por quem nós somos e por quem Cristo é. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós buscaremos agradar a Deus. Nós buscaremos ser aprovados por Deus. O nosso apetite será saciado em Deus. A nossa ambição é que o reino de Deus seja transmitido, seja proliferado, seja colocado por toda essa terra. Quando nossa identidade está em Deus. Pode vir dificuldades, nós saberemos, nós olharemos para o céu e falamos, nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa base. Nós sabemos que Deus está nos cuidando. Nós não precisamos da aprovação dos outros, de todos os outros. A nossa aprovação tem que ser buscada por Deus. É Ele quem tem que nos aprovar. Claro que através disso nós teremos uma vida coerente com a vida de Deus, porque nós conhecemos a sua palavra e vivemos como alguém que é reflexo de Cristo. Mas isso é quem traz a nossa identidade, é isso quem suprirá o nosso coração, e é isso que Jesus é suprido. Jesus, ele vence no deserto. O primeiro Adão é derrotado num jardim perfeito. O segundo Adão, ele vence no deserto, para que eu e você não passássemos por esse deserto da vida eterna, para que eu e você estivéssemos no jardim. O Adão, o próprio Filho de Deus, passa pelo deserto, enfrenta o próprio diabo, para que eu e você vivêssemos eternamente no jardim.
Jesus vence Satanás. Jesus já começa a mostrar para Satanás quem ele é. Se Satanás não conhecia Jesus, até aquele momento ele começa a conhecer. Esse realmente é o Filho de Deus. Esse realmente é o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Para que nós possamos olhar e entendermos que nós somos filhos amados. Que nós possamos olhar para o céu e saber que Deus está cuidando de nós em todas as coisas. Seja no deserto, seja no jardim, Deus está conosco. Seja na dificuldade, seja na abundância, Deus é responsável por todas essas coisas. E a nossa identidade está calcada nele. Nós sabemos que nós somos filhos amados dele, em quem ele se alegra. Indiferente de quem você é, indiferente de quem eu sou, mas por quem ele é. Por quem ele é. Jesus passou pelo deserto e alcançou a cruz. E a palavra de Deus diz que ele morreu como um cordeiro, mas ele virá como um rei e em glória. E restaurará todas as coisas. E as lágrimas que são recolhidas pelos anjos serão enxugadas pelo próprio Deus. Não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque eu e você somos filhos amados de Deus, em quem ele se alegra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, por quem você é, Pai. Te agradecemos pelo seu eterno e infinito amor sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor leva em conta a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso medo. Te agradecemos porque nós sabemos que é o Senhor quem nos prospera. Nós te agradecemos que é o Senhor quem cuida de nós. Nós te agradecemos que a nossa família foi o Senhor quem deu. Nós agradecemos que o nosso emprego foi o Senhor quem deu. Nós sabemos que o Senhor cuida de tudo, Senhor. Se em momentos de tentações, dificuldades, nós possamos olhar para o Senhor e para a sua palavra e sabermos que nós somos filhos amados do Senhor, Deus, porque está escrito na sua palavra, palavra nenhuma, flecha nenhuma vinda do inimigo nos abalará, porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Então quem será contra nós, se o Rei dos Reis está sobre o domínio das nossas vidas? Se o Deus desse mundo, se o Deus das nossas almas cuida de nós, que nós possamos olhar para o Senhor como um Deus, como um Pai, aquele que cuida, aquele que guarda, que possamos ter essa confiança em Ti, Deus, que nenhuma arma forjada por Satanás possa abalar o nosso coração, a nossa família. Nós repreendemos toda arma forjada sobre as famílias, sobre as nossas vidas, Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Seu cuidado, nós confiamos no Seu amor. Então nos guarda, Deus, e nos leva também em segurança para as nossas casas, nos guardando, nos guiando, e que possamos ter essa semana também abençoada na Sua presença, entendendo que nós somos filhos amados do Senhor. E é no nome de Jesus que eu oro, amém.